Salve galera, França Grume por aqui e olha só, a gente vamos trocar umas ideias aqui sobre material e esse material vai ser sobremesa, beleza? Eu vou dar minhas opiniões aqui do que eu acho de cada material, né? Porque eu também já usei alguns, não na casa do cliente, porque nas primeiras experiências que eu tive, eu já tive com a minha mesa, né? Que ela é redonda, então é uma mesa portátil, fácil de montar, desmontar, serve para qualquer ambiente, mais tranquilo. Eu gosto da mesa redonda porque é uma mesa que, principalmente para eu que toso, para quem tosa sabe que é boa, por quê? Porque ela te dá mais liberdade de você girar ali a 360 graus, fica tranquilo, não precisa ficar pegando o cachorro e ficar girando ele para lá e para cá, porque às vezes quando você está tosando um cachorro, que você pega ele na mão e gira, ele sente, né, é normal, e ele acaba voltando, querendo voltar para o lugar dele. Quando você gira, ele nem percebe, você vai girando na moralzinha ali, e você vai dando continuidade no trabalho ali, que seria de uma tosa. Então, o que acontece? Eu vou falar algumas coisas que eu vejo sobre as outras mesas, né, vejo alguns profissionais dando dica de banho tosa, né, em domicílio, qual as mesas boas para usar, o que eles usam, né? E o que acontece? Não é aqui também, né, desmerecendo nenhum profissional que está fazendo esse tipo de trabalho. Eu vou dar minha opinião daquilo que eu acho e aí vocês analisam, né, acompanhando meu trabalho aqui. Se vocês acharem interessante também, vocês comentam aqui, né, o que vocês acham. Curte, né, se inscreve no canal, se achar interessante, porque eu quero colocar bastante conteúdo que seja interessante para nós e aquilo que eu vivo no dia a dia, tá bom? Vamos lá. Ó, eu já vi vídeo, nem vou pegar vídeo para reagir, mas vou falar o que eu já vi e está disponível aí no YouTube, né? Por exemplo, tem gente que fala, eu já vi aquelas mesinhas de cup, que ela dobra, você coloca numa bolsinha, parece ser viável. E não é, eu não sou aquele cara contra, você tá começando, é sempre bom você testar, porque você vai descobrindo as coisas novas, né? Dependendo do cachorro que você for fazer, eu acredito que dá para fazer, mas, por exemplo, aquela mesa, você vê que é uma mesa flexível. Ela não é uma mesa estável que você coloca, ela é uma mesa já flexível. Falando das outras mesinhas, né? Tem aquela mesinha que eu acho que foi o Vila Sante, né? O Murilo Vila Sante, que ela fecha. Acho que ele era patrocinado, essa mesinha, quadradinha. Fecha, coloca e todo mundo fala, essa mesinha é da hora. Só que eu acho que ela é um pouco pesada, né? Dependendo do ambiente onde você vai colocar, você às vezes pode ter uma dificuldade com ela, né? Por causa do pé. Se tiver algum desequilíbrio, ela não fica certinha. A outra é uma que o pé é fechado, né? Ela anda fechado, quando você chega no lugar, você abre a perna dela, que é uma quadrada também. Ela já é um pouco maior. Eu tenho camarada que já usou, né? Eu tenho colega meu, aluno, que usa meu método, que já usou, falou que é muito pesada, né? É desconfortável pra caramba para trabalhar. E o que acontece? Essas mesas, essas daí até aí, sem tirar de cup, já a mesa quadradinha pequena que eu falei, que eu acho que foi não sei se é o Vila Sante que lançou ela no mercado, que eu lembro que eu cheguei em alguns eventos, tinha ela lá com assinatura. Em alguns lugares que vendia, tinha ela. E essa outra que o pé é fechado assim, você abre, né? E ela fica aberta. Ela parece até o modelo daquela de alumínio. Só o que acontece? Até essas duas mesas aí, ela já vem num nível de tamanho ideal assim para o cara trabalhar, tá tranquilo. Só que por ambiente, por exemplo, para você que trabalha dentro de um apartamento, faz serviço em casa, que eu falo, dentro de condomínio em São Paulo, já muda muito. Agora, para você que trabalha no Nordeste, que é quente, às vezes não precisa dar banho em água morna, em água quente, você sempre pode dar banho lá em qualquer lugar lá, porque tem muita gente que dá banho em cima da mesa, né? Ela até serve, é tranquilo. Outra mesa que eu vi o pessoal dando a dica, que é a mesa de alumínio, né? Que saiu agora no mercado. Ela é para uso doméstico, né? Tem a grande, né? E tem a menorzinha, que ela virou uma maleta. É 60 por 45, se eu não estiver enganado. Ela é bem interessante. Aquela mesinha lá, ela é bem interessante. Dá para ver que é uma mesa leve, só que ela tem um porém lá. O que eu vejo nela, que eu acho que dificulta para o profissional,
Ela é uma mesinha da hora, leve, transforma numa maletinha, só que o tamanho dela é muito pequeno. O tamanho, ela é baixinha. Se eu não estiver enganado, ela tem 70 de altura. Só pra você ter ideia, a minha eu acho que tem 94. Você entendeu? E ainda eu acho ela um pouco baixa para mim. Mas ela fica ideal, porque quando eu chego na casa do cliente, por exemplo, como eu atendo em banheiro, a maioria em banheiro de apartamento, eles são tudo, os apartamentos, os banheiros são meio que já, como que eu falo, não é programado. Eles já são tudo projetado de uma forma, quase tudo do mesmo jeito, né? Os box e tal. Então o que acontece? Como tem o balcão, né? O armáriozinho dentro do banheiro, a minha mesa ela nem fica para baixo, nem fica passando muito. Ela tem que passar um pouco, né? Porque você pode encostar ela mais próximo do armáriozinho ali, não tem problema. Se você deixar ela muito baixa, às vezes você vai chegar no armário, vai tomar espaço. Dependendo do espaço, você não vai conseguir montar. Agora, imagina uma mesa quadrada. Eu fico vendo a dificuldade que eu vejo é nessas mesas quadradas, porque dependendo do lugar, não tem como usar, entendeu? Às vezes você vai ver vídeo aí que a pessoa tá usando, mas, cara, é no limite. É no limite. Ela vai encaixar ali entre a privada e o box, e depende muito do box. Depende muito do banheiro. Se você pegar, por exemplo, eu atendo a região de São Paulo, se você atende a região de Higienópolis, por exemplo, bairros mais antigos, né? Região central, mas os bairros legais, mas o que acontece? Lá tem muito apartamento antigo. Então, os apartamentos mais antigos, os banheiros são muito grandes, então eles têm espaço, você vai montar lá e você não vai ter tanto problema, entendeu? Já diferente dos apartamentos novos, é tudo projetado, quase tudo do mesmo jeito, entendeu? Tudo programadinho ali, né? Então o tamanho é quase o mesmo, de todo, o bagulho é sempre na mesma programação. Então, dependendo do equipamento, eu acho que você vai ter um pouco de dificuldade, entendeu? E o bom de você ter uma mesinha, no meu caso, redonda, que ela é muito fácil de montar, desmontar, e quando eu tive a ideia de pegar ela para adaptar e montar ela, é que eu sabia que ela ia ser projetada em qualquer lugar que eu fosse. Eu tenho vídeo guardado que eu fiz dentro de banheiro assim, super pequeno, tipo, você não tem noção. E lá eu coloquei minha banheirinha e a mesinha coube certinho. Só cobre eles e eu. Só eu fiquei na porta do banheiro ali. Só deu pra gente colocar aquilo ali. Mas eu fiz trabalho por muito tempo ali dentro. Era uma casa que eu atendia de um cliente que hoje mora lá em Fortaleza, um médico, né? Um cirurgião, né? Ele, quando eu comecei a atender na região de Pinheiros, aqui em São Paulo, eu atendia no banheiro de hóspede, né? Tinha o banheiro deles e o de hóspede. E lá tinha um espaço já ideal, tal, tudo dentro do conforme. Só que acontece, ele acabou sendo pai, e aí a filhinha dele nasceu, e ele, pô, Francês, agora eu preciso de um banheiro, porque vai ter que ter um banheiro aqui para empregada, para cuidar da minha filha e tal, e o que a gente vai fazer? Eu falei, não, fica tranquilo. Ele falou, será que dá para atender lá no outro banheirinho? Eu falei, fique em paz. E eu tava tranquilo, por quê? Porque eu já montei o meu equipamento pensando nisso, para que ele coubesse no menor espaço possível, ele não dificultasse o meu trabalho. E foi isso que aconteceu. E eu fiquei por muito tempo trabalhando e fazendo esse serviço dentro da casa do cliente nesse banheirinho, que era junto com a lavanderia ali. Então, por exemplo, às vezes eu dava banho dentro do banheiro, que era bem pequenininho, deixava a mesa. Tinha vezes que, por exemplo, como não tinha roupa estendida, essas coisas, eu chegava a falar para o empregado, posso secar aqui? Pode, não, fica à vontade, França. Aí eu ia lá para a lavanderia, porque a minha mesinha eu conseguia tirar e colocar no lugar lá. Então eu colocava a mesinha lá no espaço da lavanderia e eu secava e tosava. Eu vou fazer um vídeo próximo e vou mostrar para vocês esse lugar que eu fazia, dava banho, vou mostrar o espaço que era, eu dando banho e eu tosando ele nesse espaço, entendeu? Então, essa é a minha opinião sobre as mesinhas. Espero que você tenha entendido e entenda sobre isso. E é bom sempre você estar ligado, porque às vezes você vai começar, você está pegando uma dica de pessoas que estão usando esse material, eles às vezes até estão passando por dificuldades, porque eu tenho aluno que estava até pensando em desistir pelas dificuldades que estava passando, fazendo esse tipo de trabalho, usando esse tipo de material. E aí o que acontece?
Quando ele começou a usar o nosso método, né? Tô usando em casa, que era a mesinha, a adaptação da mesinha, a banheirinha e tal, ele mudou totalmente. Ele falou, cara, é totalmente diferente, muito menos cansativo, mais fácil de transporte. Então, o que acontece? Mudou totalmente. Então, se você não está acostumado, às vezes você vai entrar nesse esquema, vai entrar para o serviço de banho e tosa, e aí você vai levando aquele monte de material, que eu sempre falo isso, bato sempre nessa tecla, você vai ter um constrangimento. É meio que tem cara que fica traumatizado, porque ele pensa que é uma coisa, e de repente na prática é outra, porque tudo aquilo que sobrecarrega muito você, lá na frente você vai ver que aquilo se tornou um fardo, não é tudo aquilo que você pensava, e aí você vai acabar desistindo de algo que seria até bom para você para o futuro, mas eu acho que às vezes você não soube pensar ou procurar a melhor rota, a melhor forma. Então, uma das coisas que eu sempre falo, vai entrar no serviço do ramo de banho e tosa de domicílio, não conhece quem está trabalhando, procura, vai na internet, procura, tira dúvida, pergunta para as pessoas que já estão trabalhando, veja quem está trabalhando melhor, quem está fazendo da melhor forma, e ali você vai para aquilo que vai facilitar melhor o seu trabalho, entendeu? Então essa é a minha opinião, né? Isso é o que eu vejo, né? Lógico que eu não sou o dono da verdade, mas para que você possa analisar sobre isso, porque o meu conteúdo aqui não é só falar, não é falar do que aquilo que eu acho é a verdade, que eu sou o melhor, não tem essa. Eu tento passar uma visão para aqueles que seguem o meu conteúdo aqui, que é possível você fazer um trabalho no mercado, no mesmo ramo que você está fazendo de banho e tosa, sem sofrer muito, entendeu? Existem outras estratégias, não precisa ser só a minha. Eu quero te dar a visão de você procurar, não só a mim, mas